Olá, você não está no programa errado, você está no Psicologia em Foco. Estou aqui hoje com a minha colega Isabela. Nós vamos falar nessa edição do Psicologia em Foco, do curso de Psicologia, sobre a atuação do psicólogo escolar no atendimento de alunos com deficiência, em especial alunos autistas e com TDAH. E para isso a gente convidou, duas psicólogas escolares. Quero agradecer a presença de vocês, né, Luana Barreiros e Andressa Guimarães. É um prazer, né, tê-los aqui no nosso programa, no nosso podcast. Para a gente começar, né, Isabela, eu queria que vocês se apresentassem, né, falassem quem é vocês, além, né, da profissão, mas também, né, com foco na psicologia escolar. Eu me chamo Luana, eu sou psicóloga escolar nos anos iniciais e na educação infantil, na rede privada, e também atuo com a psicologia educacional no ensino superior, aqui, né, no serviço de inclusão. E atuo também como psicóloga clínica, atendendo exclusivamente os pacientes, né, que são autistas e que têm atrasos no desenvolvimento. Eu sou Andressa Guimarães, também atuo como psicologia escolar. Atuo na clínica também atendendo pacientes com TDAH e outras demandas de desenvolvimento, como por exemplo, demandas emocionais, depressão, ansiedade, que são coisas que acometem, né, com muita frequência o TDAH no dia a dia. Ok, muito bom. E aí, para a gente começar, né, eu queria que a gente falasse um pouco, né, sobre o atendimento, né, pelo psicólogo escolar, de alunos com deficiência no ensino superior, né? E aí a pergunta, né, para a Luana especificamente, que eu queria que você apresentasse um pouco o que que a Univale tem, né, para os alunos com deficiência e como que é feito esse trabalho do psicólogo escolar. A Univale hoje, né, ela tem o Espaço A3, que é um setor dedicado de apoio ao aluno, e a gente tem, né, o Serviço de Educação Inclusiva, que é esse serviço, né, para o público, que são as pessoas com deficiência. E aí a gente vai atender esse aluno, né, e aí esse atendimento pode ser feito tanto por um psicólogo ou por um pedagogo, e aí esse atendimento ele vai acontecer com o objetivo da gente poder analisar toda a história, né, acadêmica desse aluno, desde a educação básica, ver quais foram os desafios que ele enfrentou por lá, quais foram os tipos de adaptação que esse aluno teve. A gente vai também, né, juntar ali os documentos que ele tem sobre os laudos atualizados, avaliações, né? Com a autorização desse aluno, a gente faz contato também com os profissionais externos que atendem, né, esse estudante. E aí a gente vai poder analisar quais são as necessidades que ele tem aqui no ensino superior e o que a gente pode adaptar para que ele tenha uma experiência, né, que seja inclusiva e que também seja mais confortável para ele durante a vida acadêmica. É claro, né, que a vida acadêmica é um desafio para todo mundo, então, às vezes é 4, 5, até 6 anos dentro da universidade, então tem muitos desafios, né? Isso também vai acontecer com as pessoas com deficiência. Então, por isso a Univale, né, tem um setor e um serviço, né, dentro desse setor, que é o Serviço de Educação Inclusiva, que está destinado a ofertar esse cuidado, né, e também garantir, sobretudo, o direito desse aluno. Muito bom. E aí, Andressa, eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque a gente já tem esse panorama, né, dos alunos com deficiência que acessam o ensino superior. Uhum. Vocês trabalham também na educação básica, né? E lá também, né, a política de inclusão já acontece. Como que vocês percebem com esses alunos com deficiência na educação básica, as perspectivas deles, por exemplo, né? Eles também almejam o ensino superior? Houve uma mudança dessa relação, né, de pensar a formação continuada para esses alunos? É sempre uma expectativa das famílias, né? Colocam a criança na escola, às vezes, desde a educação infantil está lá na escola, e aí o transtorno do neurodesenvolvimento, às vezes ele vai aparecer dentro da escola, é lá que a gente vai observar os primeiros sinais de atraso, qualquer, né, etapa do desenvolvimento, e a gente sinaliza, a família faz a avaliação. Então, por exemplo, quando chega o diagnóstico, ele dá assim um certo medo na família, né? Geralmente, como que meu filho vai se apresentar nos estudos, como que vai ser, ele vai ter dificuldade ou não, mas é realmente cada caso individual, deve ser feita análise, né? Porque autismo, TDAH, eles vão ter variações de um indivíduo para o outro, né? Da forma de funcionamento. Então, tem uma expectativa da família de que com as terapias, com as intervenções, a criança vai se desenvolver e o sonho e a expectativa de que vai fazer um curso superior, vai se formar e ter uma profissão, mas ao longo do caminho a gente vai tendo que
que ter essas provas, né? Avaliar, ver realmente quais são as capacidades do aluno. E não dá para dizer se ele chega ou não no ensino superior só quando chega o diagnóstico. A gente vai ter que fazer uma trajetória de vida e tudo. Então, quando a gente tem um aluno com alguma demanda, né, do neurodesenvolvimento, a gente não vai nunca cortar essas expectativas, porque a gente vai avaliar realmente quais as potencialidades, e a partir disso a gente vai trabalhando para uma melhoria e um ganho no desenvolvimento cada vez maior. Eu percebo também que quando há uma confluência, né, entre o psicólogo escolar e a equipe clínica que acompanha essa criança, a gente consegue, dentro do autismo, por exemplo, ir mudando os níveis, né? Então a gente recebe ali na escola uma criança sem laudo, a gente encaminha, né? O psicólogo clínico faz uma avaliação detalhada, ele volta com o diagnóstico, a gente alinha ali quais são as intervenções, né? Para ampliar também, para que transcenda o aspecto clínico, mas que a escola também possa ser uma parceira nesse processo, e a gente começa a ver essa criança ter ganhos muito significativos, né? Então, crianças que ali estavam no nível 3 de suporte, depois conseguem mudar para o 2, às vezes até para o 1, né? A depender ali do seu perfil e das intervenções e dos estímulos que ele recebeu. Então, essa parceria também ela é importante, sobretudo. E a escola, é importante dizer que o papel do psicólogo escolar é esse também, né? Ele precisa fazer sempre esse link. E aí, o que a gente vê hoje é uma dificuldade por conta do número de demandas, mas é uma parte importantíssima do trabalho, justamente isso, fazer o link com os profissionais externos. Porque o trabalho, ele não é isolado, né? Ele é um trabalho global. Sim. Luana, qual que é a importância do suporte psicológico para os alunos que estão no ensino superior? Muito. Na verdade, eu acho que a lei do psicólogo, né? A gente estava até conversando sobre isso hoje. É uma lei do psicólogo escolar na educação básica, é recente, acho que 2019, né? Isso, então 2019. Muito recente. Então, no ensino superior é ainda mais novo, né? Então, o trabalho, acho que a Univale tem feito inovador. E aí, quando a gente oferta esse serviço, né? E mostra para esse aluno que ele tem um lugar que ele vai ser assistido, eu acho que promove para ele essa sensação, né, de pertencimento, de que ele é importante para a gente, que a gente está pensando para além de uma questão de notas, né? Então, acho que é importante nesse sentido para a instituição, mas para o aluno, para que ele consiga permanecer aqui, né? Então, são várias as questões que podem acontecer na nossa vida, né? A gente não tem controle de tudo, mas eu tenho um lugar dentro da instituição que está à disposição para mim, então acho que, né, é muito significativo, sim. Ok. Andressa, como que se manifestam as principais dificuldades do aluno com TDAH no ambiente escolar? Sempre muito parecido, às vezes, né? Tem o estereótipo da agitação, da hiperatividade, mas esse comportamento, essa característica, ela é muito mais observada em meninos do que em meninas, porque o TDAH ele vai aparecer de formas diferentes, né, a depender do sexo. Então, por exemplo, uma criança que ela tem muita dificuldade em permanecer sentada na cadeira, em permanecer engajada na atividade, geralmente o professor já vai piscar um sinal de alerta e vai comunicar alguém da gestão ou da coordenação, se tiver o psicólogo vai comunicar o psicólogo, e aí a gente utiliza dos critérios diagnósticos do DSM para fazer algumas observações, né? Antes da gente fazer qualquer tipo de encaminhamento, a gente precisa ter mais respaldo. E aí a gente observa isso. Se a criança tem realmente um comportamento hiperativo, a gente vai fazer uma comparação com o grupo, né? Pensando na psicologia dentro da escola, a gente vai olhar para a sala de aula e ver se ela realmente está mais agitada que os demais colegas, se a concentração dela consegue sustentar por bastante tempo. E aí a gente vai conversar com a família e ver se esses comportamentos, essas características também se apresentam em outros cenários, se vai aparecer em casa, enfim. A partir daí, a gente faz o encaminhamento e a criança vai fazer uma avaliação neuropsicológica. E aí a gente vai ter certeza ou não do diagnóstico. Mas, geralmente, para meninos, é sempre assim. Agitação, falta de concentração, a criança que conversa demais. Muito nesse sentido, dentro do cenário da escola. E aí você falou, né, Andressa, do atendimento desse aluno com TDAH e com autismo no ensino, na educação básica. Qual que é a diferença da atuação do psicólogo escolar com esse público no ensino superior? Alunos com TDAH e autismo que estão no ensino superior, né, já são maiores de idade, já, né, estão na fase adulta, entrando na fase adulta, né? O que tem de diferente? Como que o psicólogo escolar pode trabalhar com esse público?
O psicólogo educacional, né, no Isso. caso. Na educação básica, a gente vai fazer um panorama, né? Na educação básica, a gente vai ter algumas estratégias que são importantes, porque é função do psicólogo escolar também apoiar os gestores, né, e os professores. Então, a gente na escola, por exemplo, né, a gente assumiu a tarefa de comprar aqueles elásticos de academia, e a gente colocou nas carteiras dos alunos para que eles pudessem movimentar os pés durante a aula, né? E ter essa sensação para que ele conseguisse se regular sem precisar sair da sala e sem fazer barulho para atrapalhar, de uma maneira, né, que não atrapalhasse os demais estudantes da sala. Então, é uma estratégia de apoio. No ensino superior, quando a gente pensa nesse aluno, a maioria dos alunos com TDAH, eles receberam esse diagnóstico lá na educação básica. Então, ele já vem sabendo, né, tem todo um trabalho de psicoeducação que geralmente já aconteceu com ele. Então, a gente vai acompanhar no sentido de acompanhar essas questões de acompanhamento médico, né? Se ele está seguindo a orientação, se ele consegue fazer uso contínuo da medicação quando é o caso. Pensar também quais são as dificuldades específicas, né? Quais são as lacunas de aprendizagem. Então, acaba que, de certa forma, vai ser bem personalizado quando a gente pensa no ensino superior, porque os desafios vão ser muito distintos. Uma outra coisa que eu penso é que os alunos com TDAH e com autismo que chegaram à universidade até o presente momento, geralmente são autistas nível 1 de suporte. E aí, geralmente, esses autistas nível 1 de suporte apresentam comorbidades como a ansiedade ou a depressão. Então, muitas vezes, a gente precisa separar quais são os desafios, né? Se é realmente uma coisa relacionada à saúde mental dele ou a esse perfil diagnóstico do autismo. Então, acaba que precisa personalizar muito esse atendimento. Mas sobretudo, né, uma análise detalhada da história dessa pessoa e de quais são os desafios que ela está apresentando nesse momento. O TDAH também, quando ele chega à vida adulta, boa parte dos comportamentos que são impulsivos e que vão gerar uma desregulação, eles já estão resolvidos, né, de certa forma, porque a pessoa, se ela fez terapia durante todo esse tempo, né, chegou lá na universidade com 18 anos, 19 anos, ele já desenvolveu estratégias adaptativas. E se ele não fez, de certa forma, ele também desenvolveu estratégias adaptativas para lidar com esses sintomas. Às vezes vai dar um jeito aí que não é o ideal, mas que funciona, né? Porque a gente tem um boom também de diagnósticos tardios, né, em relação tanto ao TDAH quanto ao autismo, porque as informações vão aparecendo e a ciência vai evoluindo e aconteceu. Então, quando ele chega na universidade, às vezes ele vai ter dificuldades que estão mais relacionadas à ansiedade, à memória de trabalho, à desorganização, do que aqueles primeiros sintomas que são observados na educação básica, que é a impulsividade, não conseguir ficar sentado, entende? Nesse sentido. Então, aí vai ser um trabalho que vai ter que ser realmente muito personalizado, porque é um jovem adulto, então ele é responsável por si, e ele vai precisar de apoio, sim, para poder gerir essas demandas. Mas o trabalho educacional, ele não entra também na área clínica. Então, vai depender se ele faz acompanhamento, se ele não faz. E aí, por isso que é tão personalizado assim. Luana, quais que são os maiores desafios e as maiores recompensas de trabalhar com aluno TDAH no ensino superior? São muitos desafios, porque eu acho que às vezes tem até uma percepção, às vezes, catastrófica, né? Nossa, eu perdi nota, e agora que eu vou arrumar? E eu entendo, né? É realmente um desespero, muitas vezes legítimo. Até as pessoas que têm o desenvolvimento típico, né? Quando elas chegam na universidade, elas se assustam um pouco, porque são vários professores, cada professor tem um estilo, né, de metodologia. Então, é comum que aconteça isso. Então, tem um certo desafio nessa questão, né, do imediatismo, às vezes, que esse aluno precisa de um atendimento urgente, a gente precisa organizar da melhor maneira possível. Mas é gratificante também ver, né, que as orientações são implementadas, que os professores têm se dedicado, né, é desafiador para eles também, eu não tenho dúvida, e é um processo, né, para que eles consigam também implementar aos poucos, mas é brilhante quando a gente vê, né, o resultado, quando a gente vê a resposta daquele trabalho que a gente começou lá atrás, pequenininho, né, todo dia uma orientação, chamando o aluno para conversar, e chega um certo ponto também, à medida que o aluno vai passando, né, de semestre, ele mesmo vai tendo mais autonomia de gerenciar os processos ali relacionado à sua formação. Então, acho que é importante e é muito feliz quando a gente vê isso acontecer. E aí, assim, né, é importante a gente, né, pontuar a questão desse aluno no ensino superior,
né, com TDAH ou autismo, né, às vezes as pessoas têm alguns preconceitos no sentido de falar assim, ele vai passar de qualquer jeito, né? Não. E não é, né? Queria que você falasse isso, como que é essa relação do psicólogo, né, educacional com os professores do ensino superior, para garantir, né, a formação de qualidade, como que é essa relação para garantir que o aluno, de fato, né, entre e tenha a formação, né, profissional que ele veio procurar? Acho que a universidade e a escola, né, as escolas que têm psicólogo escolar há bastante tempo já transcenderam esse aspecto romântico da inclusão, né? Então a gente precisa pensar em metodologia realmente que ajude esse aluno. Não estou falando que é fácil, tá, gente? É um desafio mesmo. Às vezes o professor fica, nossa, como que eu vou fazer isso? E eu entendo, né? É difícil mesmo. Essa é uma outra questão. E por isso também que a gente precisa apoiar os professores. Mas eu percebo isso, assim, que as escolas que têm psicólogo há bastante tempo, o ensino superior, né? Aqui na Univale que tem sido pioneiro nesse trabalho, a gente transcendeu esse aspecto romântico da inclusão, e aí a gente precisa pensar em metodologias específicas para isso. E quando a gente fala de apoiar o professor, é nesse sentido, porque para além dessa inclusão, de adaptar as atividades, adaptar talvez ali, né, uma atitude em relação a esse aluno, a gente tem também um outro ponto que é o perfil do egresso, né? A gente tem ali habilidades importantes de cada profissão que a gente precisa garantir que esse aluno saia daqui sabendo. Então, não é passar esse aluno, né, de qualquer jeito. Muitos alunos que estão atendidos hoje no serviço de inclusão aqui da Univale, eles demoram um tempo maior para se formar, inclusive, né? Às vezes um curso que é 5 anos, ele fica ali 6, 7 anos, para que a gente consiga garantir também que ele vai sair daqui de fato, né, aprendendo aquilo que é imprescindível para aquela profissão. Então, apoiar nesse sentido, né? E na educação básica, como que é essa relação? Porque aí lá também tem um processo, né, do aluno, né, como o próprio nome fala, educação básica, né? Uhum. Como garantir essa relação com o professor lá na educação básica? É aquele trabalho em conjunto que eu falei. O aluno recebeu um diagnóstico, a escola está ciente, o psicólogo escolar, né, a escola que possui esse serviço, ele vai entrar em contato com todos os profissionais que atendem essa criança e aí vai começar o trabalho de elaboração do PEI da criança. Esse documento é fundamental para que esse desenvolvimento aconteça e essa situação, né, o aluno não vai passar sem ter aprendido, isso não pode acontecer. Então, esse trabalho em conjunto da escola com esses profissionais vai acontecer com foco nas habilidades que são esperadas dentro da escola, daquele ano letivo, e também as habilidades que são importantes para a criança na idade, na faixa etária que ela está. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar as principais habilidades esperadas, por exemplo, para o primeiro ano do ensino fundamental, e a gente vai colocar isso como um foco principal na escola. A clínica, os profissionais externos, eles vão nos auxiliar com metodologia, como eles estão trabalhando lá, como a gente pode trabalhar com ele aqui, de que forma que a gente pode adaptar os materiais para ele, de que forma que a gente vai apresentar o conteúdo para ele, para a gente obter o melhor ganho, a criança conseguir desenvolver da melhor forma. Assim, a gente vai tendo avanços, né? Às vezes são pequenos avanços, mas não deixam de ser avanços. Então, a gente precisa sempre estabelecer objetivos que são claros, que são em consonância com a família e com esses profissionais. E essa rede que se forma, né, da escola, todos os profissionais da escola, a gente fala da psicologia escolar, mas aí tem o pedagogo, a coordenação, os monitores, todo mundo participa ativamente desse processo. Né, o psicólogo ele faz muito link, mas a equipe que está no dia a dia com a criança, às vezes quem está diretamente com a criança é o professor e o monitor. Então eles precisam estar bem treinados nesse sentido, em relação à demanda específica daquela criança e as formas de fazer todas as adaptações possíveis. E aí a gente sempre consegue, por exemplo, quando é possível, informar para os profissionais da clínica quais são os objetivos esperados para aquela faixa etária na escola. E aí, por exemplo, se vamos trabalhar motricidade fina, avisa lá e eles vão trabalhar lá também, para a gente poder potencializar o aprendizado nesse sentido. Então, quando a gente passa aí um ano letivo, a gente já viveu muita coisa, é o que a gente espera, né? Que a gente já tenha vivido muita coisa na caminhada com a criança. E aí, se a gente conseguiu estabelecer objetivos que são alcançáveis e que são possíveis ali para o cenário e os recursos que a escola tem, chega no final do período, a gente consegue sim
a aprovação da criança, não por uma questão de que ela aprendeu todo o conteúdo do primeiro ano, mas os conteúdos fundamentais, sabe? Muito nesse sentido. E Andressa, como é a comunicação, a interação social trabalhada com esses alunos nos diferentes níveis de educação? É assim. A gente não pode deixar, a gente sempre quando pensa em escola, a gente pensa assim, aprender a ler, aprender a escrever, aprender história, geografia, tarará, tarará. Quando a gente fala nas habilidades, por exemplo, socioemocionais, a gente não pode negligenciar isso de forma nenhuma. Vou dar um exemplo do TDAH. Geralmente, uma pessoa com TDAH, ela vai apresentar uma coisa chamada disforia sensível à rejeição. Mas a criança não vai chegar em você e falar, tia, eu tô com disforia sensível à rejeição, acho que meus amigos, ninguém da sala gosta de mim. Eles não vão apresentar essa característica com essa complexidade que sabe falar com a gente sobre isso. Mas a gente precisa sempre estar atento no cenário educacional para potencializar as trocas sociais, a saúde nas relações com os colegas, porque às vezes uma criança que apresenta hiperatividade, em qualquer cenário, né? Pensando aí, a criança não, né? Eu vou falar o aluno, que vai caber em qualquer etapa, mas o aluno que apresenta, por exemplo, uma hiperatividade e impulsividade, às vezes o colega vai ficar chateado com ele. E aí, ele não pode deixar de gostar de si mesmo por conta disso. A gente vai trabalhar, apesar dessa característica, enquanto a gente trabalha para melhorar ela, a gente vai também investir em relações com os colegas. Então, o colega precisa entender que, às vezes, eu vou me comportar dessa forma, respeitar isso. Eu também preciso entender que o colega, às vezes, vai ficar chateado e tudo bem, né? Porque ninguém gosta de ter uma pessoa toda hora ali cometendo pequenos deslizes, que às vezes o TDAH vai ser repleto disso, né, no dia a dia. Então, a gente precisa colocar toda a escola, toda a equipe para poder potencializar a execução desse tipo de trabalho. Por quê? O psicólogo não está toda hora no recreio, o psicólogo não está toda hora na sala de aula. Então, a gente precisa criar uma comunidade que se atente a isso, a essas habilidades socioemocionais, para poder ser facilitador desse processo. Então, eu estou ali no recreio, eu estou vendo que está começando a desenrolar ali um pequeno conflito, eu preciso estar apto, qualquer pessoa da escola precisa estar apta para poder fazer ali uma intervenção rápida. E às vezes sim, né, Luana? Colocar no elevador e levar para o psicólogo, porque vai precisar de uma intervenção um pouco mais personalizada. Mas é por aí. A comunicação com as crianças é muito tranquila, tem sido muito tranquila até então. A Andressa está muito humilde, mas ela é autora de um programa de inteligência socioemocional que é utilizado em uma rede de escolas. É verdade. E aí, como que é esse programa? Assim, qual a finalidade? Ele tá vou deixar ela falar, mas ele está em confluência com a BNCC, né? Que é um documento também importante na educação. Pode falar. É assim, quando eu comecei minha vida na educação, como psicóloga escolar, a gente tinha uma preocupação muito grande de desenvolver nas crianças inteligência emocional, justamente para isso, né? A gente deixar o aluno sair lá no ensino médio para entrar no ensino superior da melhor forma possível, mais preparado possível para tomar decisões conscientes. Então, eu fui colocada nessa missão, né, de construir um programa que seja para isso, com foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, e ele começa lá na educação infantil, quando a gente fala das emoções básicas. Então, as crianças bem pequenas, elas precisam entender como são as emoções. Estou falando das crianças, mas um adulto que não tem nenhuma habilidade socioemocional vai começar por aí também, tá? Entender como que as emoções funcionam em mim, como que eu reajo quando essas emoções acontecem, porque elas vão acontecer, é inerente à nossa vontade, não tem como a gente, né, falar não quero sentir raiva, não existe isso. E aí, esse é o primeiro passo, entender como as emoções funcionam em mim, para que cada emoção serve, a gente fala assim das emoções mais básicas, e a gente depois vai conhecendo as emoções mais complexas. Depois, a gente vai trabalhando, vai ampliando esse leque, né? Como que a emoção funciona em mim, como que a emoção funciona no outro e como que a gente vai gerenciar isso. Porque se quando eu tô triste, eu quero me isolar, não quero conversar com ninguém,
A Luana, quando tá triste, ela quer companhia, mas eu não quero a companhia dela quando eu tô triste, entende? Então, a gente vai aumentando o leque cada vez mais. E quando chega, por exemplo, numa turma de ensino médio, o objetivo do programa é justamente a tomada de decisão consciente. Então, se eu já me conheço como que eu funciono, minhas emoções, já construí estratégias para lidar com os desafios das emoções que são mais difíceis, né? Como, por exemplo, o medo, a raiva e outras que vão aparecer, eu consigo tomar decisões sobre o meu futuro, escolhas, por exemplo, sobre vestibular e onde que eu quero estudar, de uma maneira mais assertiva, mais consciente. E aí, pena que a gente já está caminhando para o final. E aí, assim, o nosso podcast ele é muito assistido, né? Por profissionais da psicologia, alunos da psicologia. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esse público especificamente, de como que esse profissional ou esse aluno ele pode se atentar para essa temática, né? Dessa atuação profissional com esses alunos com TDAH e autismo, tanto para quem quer começar, como para quem já faz esse atendimento, né? Quais são aí as perspectivas de futuro, o que tem que ficar atento para poder, né, do que está acontecendo para esse profissional fazer o melhor atendimento possível? Eu penso que quando a gente fala, né, da psicologia escolar e educacional, a gente sempre pensa logo no público da inclusão, porque eu acho que é onde os gestores e os professores têm pedido mais ajuda, né? Então é ali que às vezes passa aperto, né, para entregar um trabalho de excelência e precisa realmente de um profissional de psicologia. Mas quando a gente pensa na atuação desse psicólogo nesse campo educacional, ela sempre vai ser numa perspectiva macro. Então, quando eu trabalho habilidades socioemocionais, eu estou trabalhando a inclusão, porque a escola não é um ambiente, né, que é controlado, não um laboratório. Então, ali as coisas vão acontecer de maneira muito orgânica. Então, por exemplo, eu sempre falo isso, né, com as mães assim que me acompanham na clínica. Se a gente está aqui na clínica e o barulho do ar-condicionado incomoda seu filho, eu posso desligar. Na escola isso não vai acontecer, porque o calor pode incomodar outra criança, e pode dar uma crise em outra criança, e o barulho do choro dessa criança pode desencadear uma crise no seu filho. Então a gente tem que pensar sempre numa perspectiva macro. Eu acho que essa é a atuação do psicólogo escolar afinal, né? É pensar nesse todo, num aspecto que é coletivo. A gente sempre vai falar na inclusão em intervenções personalizadas, porque cada criança vai ser de um jeito, mas pensando na atuação do psicólogo escolar, eu acho que é pensar nesse todo, né? E aí entra também o apoio aos professores, né? É o que a gente estava conversando também, que é uma demanda, né, que tem surgido. A Luana costuma falar um termo que é presumir habilidades. Esse eu acho que é importantíssimo, né? Porque quando a gente encara um desafio, geralmente, muitas vezes o nosso cérebro vai focar nos problemas. Quais são as dificuldades desse problema? O que eu tenho que fazer nesse sentido? Mas quando a gente pega, por exemplo, qualquer caso que a gente precise intervir em relação à inclusão, a gente precisa sempre presumir quais são as habilidades que a criança vai apresentar e, a partir daí, a gente vai conduzir o trabalho da melhor forma. Então, a gente nunca vai pensar se a criança não dá conta de nada. Não, a gente vai entender o que ela dá conta e trabalhar a partir daí. Fica mais positivo o pensamento dessa forma. Certeza. E com essa conversa tão rica e inspiradora, nós vamos encerrando o nosso podcast. Mas a gente gostaria de agradecer imensamente aos psicólogos Luana e Andressa, né, pela generosidade em compartilhar conosco suas experiências e saberes. E foi uma honra para nós ter vocês aqui conosco. Também queremos agradecer os demais componentes dos grupos que estão aqui, né, na equipe de apoio, a Maria Aparecida Rodrigues, Maria Aparecida Nascimento e o Robert, que teve nos bastidores garantindo que tudo saísse da melhor forma. E, né, como forma de carinho, né, e lembrança deste momento, gostaríamos de entregar, o Edmar vai entregar, uma pequena lembrança, um símbolo da nossa gratidão. E nós queremos agradecer a todos e até o próximo podcast. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.